Bom dia! Bom dia, bom dia! Vamos retomar o nosso desafio 21 dias. Coragem para ser leve. Vamos retomar depois de uma pausa aí, sábado e domingo. As nossas lives vão estar sempre acontecendo de segunda a sexta. E hoje, feriadão, carnaval. Estou aqui com a família, casa de praia, dias de descanso, e eu podia estar desconectada de tudo, mas estou aqui, firme e forte, falando com vocês, e tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, tá? Esse período agora de feriadão, de carnaval, e eu já quero trazer algo para vocês, algo muito importante, que eu entendi e que nos ajuda a nos sustentar numa jornada de buscar ser mais leve. E eu entendi que recebe mais quem entrega mais, quem serve mais. Não é sobre trabalhar sem parar, não é sobre fazer. Não é sobre isso, é sobre viver com propósito. É sobre entender que existe um propósito maior para a nossa vida. E eu já vou pedir que a gente compartilhe essa live com mais pessoas. Compartilhe aí com pelo menos 5 pessoas que estão aí com você. Eu vou mandar aqui também, estou mandando para algumas pessoas. Compartilhem. Vamos fazer com que essa mensagem chegue mais longe. E sinceramente, gente, do fundo do meu coração, assim, eu já entendi que esse servir aqui, servir com conhecimento, com conteúdo, com psicoeducação, ou seja, conteúdo para a gente viver melhor essa vida, desenvolver mais serenidade, mais leveza, mais saúde mental. Isso eu não estou abrindo mão da família, né? Assim, inclusive a minha família está ali tomando café. É um intervalinho aqui de 20 minutos, 30 minutos. Eu estou escolhendo... estão ouvindo os passarinhos? Eu estou escolhendo transbordar no meio da minha vida real. É uma vida real, não existe esse abrir mão. Quando a gente faz algo com propósito, quando a gente faz algo que tem a ver com aquilo que pulsa, que é a essência, que faz a diferença na vida de outras pessoas. E isso tem a ver com o que nós vamos conversar. Por quê? Porque a gente vai falar de visão de longo prazo. E visão de longo prazo exige uma habilidade fundamental, uma musculatura, que tem a ver com essa musculatura emocional, que é a disciplina, que é escolher um caminho que se constrói no longo prazo. A disciplina, ela nos ajuda a nos manter nessa visão de longo prazo. E aí eu quero falar sobre esse mundo distraído que a gente vive, né? Nós vivemos num mundo que não estimula essa visão de longo prazo. Vamos ser honestos aqui, né? O mundo, ele não nos incentiva isso. O mundo incentiva o quê? O contrário. O mundo incentiva o prazer imediato, o mundo incentiva a dopamina rápida, um estímulo constante. Enfim, nós temos aí cada vez mais um entretenimento infinito, para que a gente possa viver só pensando no agora. E, sinceramente, acho que nunca foi tão fácil se distrair, assim. Nunca foi tão difícil permanecer e não se distrair. Então, quero começar com essa reflexão. Você está construindo uma vida, você está andando em direção àquilo que você sonha, àquilo que você quer viver, ou você está apenas sendo levado, sendo consumido pelos momentos, né? Vivendo pelo prazer imediato, por essa distração. E quando a gente está vivendo assim, a gente acaba perdendo direção, a gente acaba perdendo profundidade, a gente acaba se perdendo no propósito. E, no meio do caminho, perdendo também a nossa saúde emocional.
porque nós estamos distraídos, nós estamos desconectados. E por que isso tem a ver com o nosso desafio? Coragem para ser leve. Porque tudo isso pesa. A verdade, gente, é que viver distraído pode até no curto prazo ser bom. Pode até no curto prazo ser bom. Mas isso pesa. Isso pesa quando a gente está vivendo ali no longo prazo. Se a gente estiver sem direção, se a gente estiver sem propósito. E aí, um dos grandes fatores de sofrimento emocional hoje, sabe qual é? É exatamente essa vida sem significado. Uma falta de significado, sabe? Uma falta de sentido. Uma vida que a gente nem sabe para onde a gente está indo. Uma vida sem construção. Uma distração constante. Um corpo que não está em movimento. Uma mente que está o tempo todo hiperestimulada. O tempo todo buscando outras distrações. E aí tudo isso vai paralisando, vai trazendo uma ansiedade que acelera. E aí quando a gente começa a buscar essa direção e esse propósito, as coisas começam a se organizar. Oi, filhote, olha quem tá aqui, gente, ó. Meu pequeno. Dá bom dia. Bom dia. Vamos já pra praia, né? Uhum. Pode ficar aqui, amor, se quiser. Então, o propósito, quando a gente vive de propósito, né? Tá bom, amor. E eu não tô falando de viver de propósito, um propósito na vida, eu não tô falando isso, não tô falando desse alvo de a gente tem que descobrir o seu propósito e viva por isso, como se fosse um propósito. Não tô falando disso, tô falando de um processo mesmo de construção de si mesmo. O teu primeiro propósito é muito mais simples do que você imagina. Não é aquela coisa, nossa, na hora que eu descobrir meu propósito, nunca mais eu vou precisar trabalhar na vida, né? Não é isso, né? Eu acredito fortemente que o nosso propósito primeiro é um relacionamento com Deus e o segundo é a gente se construir como um ser humano melhor. E aí no meio do caminho, vivendo os nossos processos, nós vamos encontrando esse fazer, né? E tem a ver com permanecer. E a gente só permanece se nós soubermos a direção, se nós soubermos para onde estamos indo, se nós soubermos o que a gente está construindo. E para isso exige disciplina. Dificilmente, aliás, eu nunca vi ninguém construir ou se sustentar num propósito sem essa disciplina do longo prazo, sem essa visão de treinar essa habilidade de permanecer. E aí quando a gente decide se mover, inclusive por essa construção de um ser humano melhor, né, de contribuir com a vida de outras pessoas, a gente vai vencendo os desafios no meio do caminho, né? A gente vai vencendo a preguiça, a gente vai vencendo uma inércia emocional, vamos criando constância, vamos ativando a nossa farmácia interna, como conversamos na quinta live. Então, se pudesse dizer uma frase para hoje, assim, não se distraia do que importa. O mundo nos leva o tempo todo para distrações e as distrações nos roubam do propósito. E o propósito é viver uma vida com sentido, uma vida com significado, uma vida que não busca só esses prazeres imediatos. A gente não constrói uma vida leve só se anestesiando. Isso não é leveza. Não é leveza viver se anestesiando, viver de Netflix em Netflix, viver de série em série, viver o tempo todo buscando se desconectar desse mundo real, né? Estímulo, 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 isso tudo é anestesia. E nós estamos falando de uma construção de longo prazo, porque na última live, conectando aí com a última live, falei de algo que é base, que é fundamental para uma saúde mental equilibrada e equalizada. É cuidar do nosso sono,
se movimentar, movimentar o corpo, luz solar, alimentação. Cuidar do corpo é uma forma de treinar esse foco e de evitar essas distrações também, né? Porque é o que o mundo nos leva o tempo todo. Esses estímulos constantes, esse entretenimento infinito. E aí vem essa pergunta, se você está se construindo ou se você está só no deixa a vida me levar, só consumindo conteúdo raso. Aliás, eu sei que se você está nessa live e se você está assistindo esse desafio ao longo desses 21 dias, eu sei que tem muita gente que acaba assistindo depois também, você está buscando um caminho diferente, buscando um caminho paralelo a isso, né? Então, falar sobre essa visão de longo prazo é falar sobre essa constância, é você experimentar essa constância para que a sua vida esteja mais leve, superando esse ímpeto ou esse impulso de estar buscando o tempo todo essa fuga, tá? Então, falamos sobre esses pilares, né, na live passada, e aqui estou trazendo mais esse foco no propósito de algo maior, né? Então, buscar uma vida que seja construída de forma que te leve para um caminho do bem, né? Existe uma diferença muito grande entre viver e sobreviver. É uma diferença muito grande. Será que a gente está vivendo de verdade a vida, saboreando a vida? Ou será que a gente está só sobrevivendo? Será que a gente está só deixando a vida levar? Será que a gente está anestesiando a nossa própria existência? Só ali de prazer em prazer, de coisas passageiras. Então, quando eu falo isso, né, que eu entendi que servir dá sentido à vida, inclusive, né, que estar aqui com vocês é sobre isso. Eu entendi que recebe mais quem entrega mais. Eu entendi que servir é importante. E aí, servir dá sentido, inclusive à vida. Consumir é só estímulo. Buscar esses prazeres imediatos é só estímulo. E estímulo passa. O que sustenta é o sentido. O que sustenta na jornada, o que sustenta no caminho é esse sentido. E aí, qual é o significado que você está dando à sua vida, à sua existência? Pense que o que você entrega hoje, o que você tem de mais valioso na sua vida é o seu tempo, é a sua presença, é a sua atenção, é o seu cuidado, é o seu servir outras pessoas, é o se construir como ser humano, não por uma atitude de egoísmo, mas porque você já entendeu que quando você se constrói, você se expande, você alcança outras pessoas. De verdade, quem vive só para si, gente, vive uma vida tão pequena, uma vida tão encolhida. E quando a gente serve, a gente cresce. Leveza não é ausência de responsabilidade, leveza é coerência com aquilo que importa. E o que importa é vivermos uns para os outros, é não viver só para si mesmo, né? Então não se distraia do que é importante para você, dos seus valores. E aí quero trazer algumas perguntas para expandir essa consciência de vocês. O que é que vocês estão construindo para daqui para frente, né? Você está treinando o seu corpo, para dispersão, para distração, ou você está treinando o seu corpo para foco, para disciplina, para resiliência, para se manter na jornada? O seu dia, o dia que você vive, reflete as suas prioridades, reflete aquilo que é importante para você, ou você fica ali horas dando a sua atenção, a sua vida, os seus sentidos para aquilo que não constrói nada? Ao final de um dia, quando você vê, já passou. Um feriado desse, né? Quando você vê, você está ali de distração em distração. E aí? Será que você está ali buscando, sei lá, uma coisa que edifica? Fazer um devocional, buscar relacionamento com Deus, ler um livro, se desenvolver intelectualmente, estar com a sua família. Ai, Vivi, mas
esse feriadão eu quero porque minha vida já é muito pesada, eu quero descansar, eu quero relaxar, e aí eu quero viver desses prazeres. Cuidado. Será que você não está se anestesiando? Será que você não está reduzindo a sua existência a isso? E aí depois como é que você fica? Né? Se tudo continuar como está, se sua vida for exatamente assim, se você continuar fazendo exatamente da forma como você está, sua vida vai ficar mais leve ou sua vida vai ficar mais pesada? Só indo ali de distração em distração. Então o convite para esse desafio de desenvolver essa coragem para ser leve tem a ver com essa visão de longo prazo. Hoje você pode não estar vendo nada. Você pode não estar vendo nada de concreto, né? Poxa, eu decidi por isso, eu estou aqui me construindo, decidi por esse caminho, não estou indo para farra esses dias, decidi me construir aqui, fazer alguma coisa, mas eu não estou vendo nada acontecer. É assim mesmo. É por isso que a disciplina é importante. É por isso que a visão de longo prazo é importante. Em alguma das lives eu dei o exemplo do quebra-cabeças. Não sei se você viu, mas eu falei que o quebra-cabeça, se a gente estiver ali só vendo aquelas peças, um quebra-cabeça de, 500 peças, 1000 peças, se a gente estiver vendo só aquelas peças ali e não tiver a visão do que a gente está construindo ali, qual é o desenho do quebra-cabeça, a gente vai ficar muito angustiado só vendo aquele monte de peças, porque a gente não vê nada mesmo. A gente não vê nada ali de concreto. E é assim mesmo. Na verdade, uma vida leve não existe sem essa constância, sem essa disciplina. Então, viver leve é realmente viver essa vida entendendo o que eu estou construindo. Inclusive dizendo, eu não estou vendo nada, mas eu sei que essa é a direção. Eu sei que esse é o caminho. E eu não vou me distrair do caminho, porque eu sei que esse caminho eu preciso passar, que esse processo eu preciso viver. E aí isso traz uma mente mais direcionada, isso traz uma vida com mais significado, isso traz uma vida onde serviço é uma decisão, né? Servir pessoas, enfim, né? Buscar fortalecer isso como uma missão de vida também, né? Entender que o seu tempo, a sua presença, o seu serviço, o seu cuidado, tudo isso se expande quando você serve outras pessoas, né? Então, viver por essa visão de longo prazo daquilo que está construindo é sobre esse futuro mais leve. Nós temos que pagar preços, muitas vezes, no momento presente para viver um futuro mais leve, para permanecer no longo prazo. Então, eu vivi isso, né? Tomei decisões na minha vida que eu tive que focar numa visão de longo prazo, inclusive estando aqui, me expondo com vocês, né? Estando aqui buscando desenvolver habilidades, buscando contribuir com mais pessoas, muito focado nisso, né? Muito focada nisso, em construir uma vida que edifica outras vidas. O que eu compartilho aqui com vocês, gente, são ensinamentos que primeiro serviram para mim, que primeiro serviram na minha vida. E se serviram na minha vida, eu entendo que de alguma forma pode servir a vida de outras pessoas também. Então, que vocês se sintam aí muito amados por mim, inclusive amadas por estar aqui, tirando um tempinho de qualidade com a minha família, né? Mas entendendo que esse servir também me sustenta, né? Que esse servir faz parte da jornada e que a gente está aqui para se ajudar, para celebrarmos juntos, né? Para que nossa vida sirva a outras vidas de alguma forma, tá? Oi, filhote. Ele já tá com outra roupa, ó. Já foi trocar, tá com outra roupa, porque a gente vai pra onde? Pra praia. Vamos pra praia, né? Sim. Aqui, gente, ó, o dever me chama também, né? Então que a gente possa viver uma vida que a gente se desafia, sim,
mas que a gente entende que esse desafio está nos construindo, né? E aí eu quero propor a vocês, na verdade, dentro desse processo, não se distraia do que importa, derrote as distrações, elimine as distrações, viva por algo que faz sentido para você, para a sua família, para os seus. E aí eu quero propor um exercício aí, né? Uma tarefa, porque se a gente não tiver mudanças de fato, nada vai se transformar. Exige de nós novos hábitos, nova disciplina, novos comportamentos, né? Ninguém muda se não estiver mudando aí esses comportamentos. E aí eu quero propor a vocês que hoje se movimentem pelo menos 20 minutos, ou obviamente quem não faz, né? Quem já faz 1 hora, faz mais, mas não é porque a gente está no feriado que a gente vai se distrair. O corpo, ele nem sabe que nós estamos no feriado. Só a mente que fica se dizendo, né? Hoje é feriado, eu vou me dar uma folga, hoje não preciso, vou ficar aqui jogando meu tempo, jogando minha atenção, jogando minha energia fora. E eu quero que você se desafie. Não é porque estamos num feriadão que a gente vai se distrair de movimentar o corpo, de cuidar da saúde, de cuidar da mente, de cuidar das nossas emoções. Você vai se colocar aí esse desafio. Vai movimentar o corpo hoje, vai fazer alguma atividade física e vai reduzir o seu tempo de rede social. Vai reduzir o seu tempo de rede social. Vê aí qual é a sua média de tempo e reduz. Não fica, se você está em casa, eu não sei se você está na folia, se você está... Eu acredito que se você está aqui assistindo essa live, você não está na folia, não. Porque quem está na folia não está nem querendo saber disso aqui, não. Eu sei disso, tá? Nem querendo saber de conteúdo que transforma a vida, não. Então, eu acredito que se você está assistindo essa live é porque você não está na folia, você está em casa, está descansando ou está com a família. E aí eu quero que você coloque essa redução de tempo aí, pelo menos 30 minutos ou 1 hora das redes sociais, para você viver vida real, conexão com vida real, tá bom? Esses são os exercícios de hoje. Eu vou... e quero propor também dormir mais cedo. Dorme mais cedo para acordar cedo, para que no outro dia esteja mais energizado aí, tá bom? Então, ok, gente? Então, que bom que vocês passaram por aqui hoje. Missão cumprida. Quem não está no grupo, estão ouvindo música, tá passando carro de som 1 hora dessa por aqui. Se você não está no grupo, eu estou compartilhando o mapa mental de todas as nossas aulas, todas as nossas lives lá no grupo. Então, manda uma mensagem para mim, fala desafio, que eu já vou colocar vocês lá no grupo. E eu estou sempre avisando os horários das lives, eu mando o link no YouTube depois para facilitar aí a experiência de vocês de assistir. E eu espero que tenha valido a pena estarmos juntos mais esse dia, tá bom? Vou deixar salva, talvez, eu não sei se eu consigo colocar no YouTube hoje, mas seguimos firmes e fortes no desafio. Eu quero que vocês compartilhem essa live com outras pessoas e para que a gente chame mais pessoas para esse momento que nós estamos juntos, né? Não se distraindo do que verdadeiramente importa, construindo uma visão de futuro alinhada com quem nós somos, com os nossos valores, buscando essa coerência interna. Bom dia, paizinho. Ele tá por aqui também na praia, tá assistindo aqui a live em algum lugar aqui da casa. Estamos juntos aqui com meus pais, meus sogros, né? Enfim, meu marido, meu filho, minha irmã, meus sobrinhos. Estamos aqui todos juntos e vivendo esse tempo de qualidade, esse tempo de conexão real, esse tempo de presença, né? Esse tempo que infelizmente nós sabemos que o mundo está completamente distraído, né? E vivendo outras coisas, vivendo coisas que são tão, né, passageiras muitas vezes, momentos aí de muito estímulo, mas muita anestesia também, né?
E quando a gente vive anestesiado, a gente não vive por sentido, né? A gente não vive por um propósito maior. E servir nos ajuda a nos sustentar nesse propósito, tá bom? Gente, eu compartilhei, eu quero ver se na live ou de amanhã, eu acho que eu vou trazer o meu marido amanhã para falar com vocês. Manda uma mensagem, eu coloquei um story hoje. Eu estou querendo convencê-lo a vir fazer uma das lives do nosso desafio de 21 dias. Meu marido é totalmente fora do digital, tá, gente? Mas eu sei que ele tem muito a contribuir. É um grande líder de grande empresa. Então ele tem muito, a gente pode falar dessa visão de futuro, visão de longo prazo, dentro desse lugar do trabalho, da liderança, né? Então eu quero que vocês que estão assistindo essa live vão lá no meu story e coloquem uma mensagem para ele, que eu vou mostrar as mensagens para ele, para que a gente possa incentivar, e amanhã a gente está aqui junto, transbordando aí na vida de vocês, tá bom? Obrigada por terem estado aqui. Que bom, vi várias carinhas diferentes hoje. Que bom. Amanhã estamos juntos aqui às 9 horas. Espero vocês. Não se distraiam. Continuemos firmes nesse propósito. Amanhã às 9 horas estaremos aqui novamente. Um beijo. Aproveitem o dia de vocês, o feriadão de vocês, quem está descansando, e que Deus abençoe.